Eu e o Sormani adoramos esse cara. Olha, ele criou um jargão, o cara é divertido, o cara é engraçado. É uma coisa... Você que mandou o link com o perfil dele? Não. Eu li matéria sobre ele. Ele é gari, não é isso? Não, ele é protético. Ah, ele é protético. Alguém falou que era... De alguma cidade da Baixada Fluminense, talvez, ali perto. Andaraí. Andaraí. Não, Andaraí é um bairro do Rio de Janeiro. Tá, então não é cidade da Baixada Fluminense. E ele é engraçado, cara. Pra caramba, ele é engraçado, pô, ele é cara é muito bom simpático. demais. Cara do bem. Já montou um canal no YouTube, aquelas coisas todas. Mas ele é engraçado, ele é simpático. Quem você gosta mais, Pascoal, dele ou do Maurício Rissão do rap? Pô, a gente podia você gravar. Imagina você gravando isso, ia ser o meu, ia ser um all viral da internet. Qual é? Faz aí, qual é, rapaziada? Mas tem que aumentar o som. É, vai. Começa devagar, depois você vai Bota um aumentando. fonão. Faz aí um Cassino. Eu não posso porque eu tenho jogo daqui a pouco, não posso gastar a voz. Eu vou fazer Flavinho, isso. Vocês duvidam que eu faço isso no metrô? Hã? Aqui em São Paulo? Vocês duvidam? O que vocês me dão? O quê? Vocês duvidam que eu grave um vídeo assim no metrô? Se for na estação Corinthians do metrô, eu pago. Não, do Corinthians não. Eu não sei nem onde é. Não Dou uma tem, caneta meu Bic. passaporte não tá válido. Peraí, seria o menor dos micos da vida dele. Ele já torce pra Portuguesa. Eu vou ver quem tá mandando Na estação da Sé gritar isso aí. WhatsApp. Eu vou, vai, bota o bonezinho do Flamengo e faço. Vai lá, cachorro que late não morde. Vamos pro WhatsApp aí. Boa tarde, beijo aí, galera do Rádio Fox. Tudo bem? Meu nome é Márcio Guimarães. Rafael Guimarães. Nós somos de Brasília e tem uma pergunta pro Sormani. Sormani, o que você tá achando da zaga do Flamengo e o seu desempenho na Libertadores? Jesus! Um forte abraço, tamo junto. Valeu, Fox Sports. Que legal, né? Que legal. Boa, Pai e boa, filho, assim, boa, palmas boa, para pai boa. e filho. Isso aqui é um programa família. Mas você sabe o que eu acho engraçado? Ele fala, Jesus, é legal. Ele que quer ganhar com esse Barroso, é legal. Aí vem o cara e fala, qual é, rapaziada? O cara tentando Sabe por quê? conquistar o Você sabe por quê? E tal, e Porque você fica pegando eu no pé. respeito o cidadão. Eu Mas falo ele as tá minhas respeitando groselhas, quem? eu falo as minhas besteiras e ele fala as besteiras dele. Agora, eu gostaria muito de ver o senhor na Praça da Sé, na estação Sé do metrô, gritando, eu pago o jantar. Você paga? Assim, fazendo só esse Sim, vídeo. mas várias vezes. Vai aumentando a voz. Tem que botar Bota o o fone e mas grita qual é, se você rapaziada. fizer, eu pago o O jantar. jantar envolvido podia falar pra mim que eu ia, né? Responde, Aí é prejuízo. responde Bom. nosso... Aí não dá, né? Aí é preju. Ele vai no rodízio, o rodízio quebra, velho. Outro dia ele Quebra o cara. Outro dia ele chegou lá, ele foi no rodízio, lá, ele me contou, na hora de vir a conta, pô, o cara tem o 51 da casa, velho. Rodízio, o Cassino senta na cozinha já. Mais fácil. Ô, Fabinho, senhor, mas responda lá o programa da família brasileira, o pessoal de Brasília. Eu acho que o Flamengo tem um problema sério na zaga. Aliás, não é privilégio do Flamengo, não. Todo mundo aí tem problemas. Acho que o Palmeiras tem uma zaga ótima com o Mina e o Dracena. Mas a zaga do Santos, por exemplo, é uma zaga falha também, que tem problema. A do Corinthians também. A do Não, do Corinthians não. Eu acho que do Corinthians é um pouco mais... Do Corinthians tá ruim? Não, a zaga do Não, Corinthians é eu falei confiável. falha. Ele falou Eu falha. falei, a zaga do Corinthians tá bem. Não, mas ele falou que ele tá citando zagas falhas. Você mudou o termo. Eu falei, a zaga do Corinthians está não bem. entendeu o que ele disse. Eu Você disse outra entendi, eu coisa. só falei, a zaga do deu a Corinthians impressão está que ele falou bem. assim, a zaga do Corinthians também, mas ele disse, a zaga do Corinthians também. Mas enfim, Você entendeu, mal? eu não gosto de Hever, do Rafael Vaz, eu acho que o Flamengo poderia e deveria se reforçar nessa posição. Tentou-se o Donati, mas o Donati se machucou. Você que parece, lembra do Renan Ribeiro no São Falou Paulo? tanto desse cara. Falou Vai tanto, jogar, vai jogar, vai e jogar. fez aqui uma O perfil do Donato. uma campanha para entrar o Donati no time do Flamengo, o cara a gente se machuca, pô. Vai caçar uma na rodoviária. Então volta o Rafael Vaz. Chegou o ônibus aonde? Cadê o Juan? Canto do Rio. O Juan tá na reserva, tá machucado? Não, o Juan não dá mais. Não esquece. Será que não dá? Não dá. Marcos Araújo protegendo. Não. E o Rômulo também não joga, né, Sormani? São os dois desfalques que o Flamengo tem. Fora o Diego, que também tá fora de combate. São três jogadores importantes. O Fluminense não vai ter o Scarpa, né? Pô, falar em O Douglas também não joga. Falar em polêmica, pedi pra produção separar o Twitter. Aí ontem deu polêmica lá no Rio de Janeiro. O quê? Que o vice-presidente do Flamengo foi fazer uma brincadeirinha que não caiu bem com a torcida do Fluminense. E aí o Eduardo Bandeira de Mello depois pediu desculpa em nome do Flamengo. Você viu, Pascoal? Não vi isso, não. O vice-presidente do Flamengo vai separar o Twitter, mas ele teria falado assim, que se o Fluminense não queria ceder os ingressos, o setor lá para a torcida do Flamengo, e em troca o Flamengo daria um camarote para a torcida do Fluminense. Quem foi, você sabe? O vice-presidente do Flamengo, o Rafael Strauch,
acho que chama Rafael. Se eu não me engano, é Rafael Strauss. E aí não caiu bem. O Eduardo Bandeira de Mello, a diretor do Flamengo, pediu desculpa lá e o vice-presidente do Flamengo também teria se desculpado. Ele é vice-presidente de futebol, né? Ele é vice-presidente administrativo. É muito interessante. O presidente do Flamengo já é... Do que eu tenho em conta, a quarta vez que ele pede desculpas em nome de algum vice-presidente, algum diretor que comete uma gafe ou que faz alguma gracinha desnecessária, né? Porque ele mesmo, o presidente do Flamengo, não comete nenhuma gracinha desnecessária. Agora os outros se julgam no direito de fazer esse tipo de gracinha. Absurdamente desnecessário. Ele deu uma deitada, mas ele foi feliz, né? O Flamengo tem a vantagem do placar? Tem a vantagem no placar. Mas isso é uma garantia de conquista do título? Isso aí instiga o time do Fluminense ou não? Instiga? Tudo instiga, tudo instiga. Tá vendo? Vai dizer que só tem torcida deles, não tem torcida nossa, vocês vão lá e tal. O Abel aproveita todos esses detalhes. E se o Fluminense for campeão, vai ter resposta disso aí no Twitter? Claro que tem, claro que tem. O jogador do Santa Cruz... Apesar de não ter sido o Flamengo. O jogador do esporte... Mas o cara representa o Flamengo. O jogador do esporte não ficou com o celular dando entrevista? Os caras mandaram aqui mensagem pra mim. Agora vão responder um por um. Esse é um termo que eu discordo. Isso daí vai motivar ainda mais o time do Fluminense. Falei motivar. Não, mas falei instigar, motivar, é a mesma coisa. Gente, o cara que tá lá, lógico que é. O cara que tá lá jogando no Flamengo, no Fluminense, no Grêmio, no Atlético, no Cruzeiro, Corinthians, vai juntando São uma coisinha Paulo, outra, Palmeiras. Gente, na boa, Flavinho, o cara que precisa de uma motivação extra. Não precisa, mano. Não é isso que isso mas ninguém tá falando é um aditivo. Você põe um aditivo no aditivo. O combustível é bom, mas se colocar um aditivo vai dar mal. Se os próprios jogadores falam que não é uma motivação, não é que o Abelão vai chegar lá no vestiário e falar, vocês viram? Não é garantia que vai ganhar. Mas, gente, por mais que o cara tenha sido infeliz... A quarta força não foi usada pacas pelo Corinthians esse ano? Mas quantas vezes o Carille já falou todos vocês, inclusive. Então, mas tá mesmo. Agora, com relação aí à declaração do cara, ele fez aí uma brincadeira, pode até ter sido infeliz, Pascoal, mas estão agora colocando o cara numa cruz. Porque foi extremamente infeliz. Por favor, não vai dizer que o futebol tá chato, hein? Não fala que toda vez que Você é o que mais critica tudo. Toda vez que tem uma discussão desse tipo, aí vem alguém e fala assim, é por isso que o futebol tá chato. Tá chato coisa nenhuma. O jogo de ontem lá no Pacaembu foi um espetáculo de jogo. Vamos falar dele daqui 5 gols, 20 segundos. Choveu pra burro. Afinal, no Maracanã, domingo passado foi um tremendo jogo. Em Minas também. Futebol tá chato aonde? Que é isso? Não tem motivo pra reclamar. Mas a situação, eu só acho, Sormani, que potencializam demais. Mas aí que tá. Potencializam demais uma declaração que poderia ter passado batido. Beleza, falou, beleza. Eu entrevistei, semana passada eu fiz aqui com o beijo com o Dudu. E eu fui perguntar pra ele o negócio da rivalidade Palmeiras e Santos, aquelas coisas todas do pôster, lembra? Eu falei, Dudu, o jogador liga. Ele falou, não posso falar pelos outros, eu ligo pra caramba sim. Eu liguei pra caramba sim. Tem gente que não significa que ele vai ser campeão por causa disso ou não vai ser disso. Agora, o cara fica com aquilo. Não tem jeito. É cara que usa habilidade psicológica. Mas então, até por isso você é um cara racional, entendeu? Você é um cara que se mantém nessa linha racional. E o Gilson Kleina tá trabalhando isso. Cuidado aí. Nossa, que medo que os caras devem estar. Isso que não pode acontecer. O cara dá uma falsa ilusão pro torcedor da Ponte. O Maracanã domingo, Flavinho. Esperança é a última que morre. O Maracanã domingo, Flavinho, será meio a meio? A torcida do Flamengo. É meio a meio o jogo? Não. A torcida do Flamengo vai ser maioria. Mas o estádio, ele não é dividido meio a meio? Tem a parte que fica atrás do gol, do lado direito da câmera, é do Fluminense. E a outra é do Flamengo. A outra é do Flamengo. O resto é de quem comprar. Mas aí quem vai comprar mais é a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo vai estar, eu acho que apesar, assim, eu não vou fazer brincadeira que nem o cara, porque eu também não sou dirigente do Flamengo, mas a imensa maioria vai ser torcedor do Flamengo. O Flamengo é favorito, ganhou o primeiro jogo. Eu acho que vai ter muito mais torcedor do Flamengo do que do Fluminense. Mas a torcida do Fluminense no domingo, é bom que se diga, acabou o jogo, ela continuou cantando, continuou fazendo festa para os jogadores. Eu vi alguns vídeos, o torcedor do Fluminense é muito apaixonado. E o pessoal confia, porque o Flamengo é favorito, mas eu não acho que seja tão favorito assim. Mas você falou um negócio... Eu acho que é favorito porque fez 1-0, entendeu? Vai jogar por... Concordo com você. Não é um resultado que você fala... Mas não dá pra deitar no resultado igual o Corinthians vai deitar. Você falou um negócio... Você sabe o que eu tava pensando? Juro por Deus, não tô brincando não. Eu tava pensando nisso que o Flavinho falou. Legal o ter falado. Eu acho que o torcedor do Fluminense é um torcedor diferente. Eu acho que é o torcedor mais racional que tem. Você nunca vê o torcedor do Fluminense fazendo oba-oba, loucuras. É porque você mora em São Paulo. Porque lá no Rio, a gente mostrou... Quando ele vai pro Rio de Janeiro, tem um amigo nosso lá que pode dizer um negócio. Eu não estou falando isso como crítica.
Eu não tô falando isso como crítica. O torcedor do Corinthians é louco, do Flamengo, do Palmeiras, os caras ficam bravos, pilhados. O torcedor do Fluminense se perde. Você pode ver até pelas mídias sociais. É a única torcida que não enche o saco. Como não enche o saco? O ano passado o time estava mal no Campeonato Brasileiro, eles fizeram uma gazarra que forçaram o portão. Imagina, ela eram 10 caras. Eram 10 caras, os moleques lá. Eram 10 caras lá. Eu te digo até nas mídias sociais. Às vezes você critica o Fluminense, não vem aquelas coisas, não, a torcida do Fluminense não é... É mais racional. Ela não é chiliquenta, ela não é histérica. É verdade, mas é perfil do torcedor. É um perfil, e não é crítica. Aqui, por exemplo, falando sério, em São Paulo, torcida do Corinthians, eu brinco muito com o Corinthians aqui, a maioria das coisas que eu falo é verdade, mas eu brinco bastante. E a torcida do Corinthians, falando sério mesmo, é uma das mais legais que tem, comigo, assim, pessoalmente. Tô falando agora depois. Quando você encontra um corintiano, os caras falam o quê? Nada, os caras se divertem, imagina. Em compensação, a torcida do Palmeiras quer me ver morto, enterrado e mais um pouco. Mas também faz parte do perfil de cada um. Do Grêmio também, né? Agora, voltando a falar do jogo, quem quer ver ele morto, enterrado, mano, pode falar? Se a gente for fazer a lista aqui, vai começar aqui na Bela Vista, vai terminar lá em Itaquera. Vai ter uns 20 quilômetros de fila. Falando certo, torcida do Corinthians agora, isso, Cassino, isso que o Pascoal falou é verdade, o que o Flavinho falou é verdade. Quer dizer, o Flamengo é favorito porque fez 1-0, mas não dá pra garantir nada. Não dá, e tem um trunfo Fluminense que é o Abel, né? O Abel é velho de guerra, já falou que vai mudar algumas coisas. Na escalada mesmo eu li ali, o Fluminense vai estar bastante diferente na postura e de repente até com algumas mudanças na escalação. Então é um trunfo do Fluminense, Abel Braga, treinador experiente demais. Aliás, eu acho que é o maior trunfo do Fluminense nessa final. Se o Fluminense... Não, mas olha, eu quero falar de novo o que eu disse depois do jogo de domingo passado. Me surpreendeu negativamente a declaração do Abel. Quando ele falou assim, o Flamengo, quem fez o Flamengo? Até o Pascoal até fez essa leitura. O Flamengo avançou a marcação. Adiantou a marcação de cara. Dificultou a saída de bola do Fluminense. O Fluminense ficou sem saber o que fazer. E o Abel disse que não esperava isso. Todo mundo faz isso hoje em dia no futebol. Ele mesmo fez contra... Mas você não está preparado... Gente, é o seguinte, isso não deve acontecer. Mas se acontecer, então vão ter que fazer isso. Não. Ele falou que não. Que o Flamengo foi superior. Exatamente. Mas ele não tem alternativa para isso. A minha leitura é o seguinte, eu posso estar, sei lá, viajando também, porque às vezes a gente interpreta tudo muito ao pé da letra. Eu acho que ele quis dizer o seguinte, eu não achava que o Flamengo fosse fazer isso. Aí eu concordo com você, devia estar preparado e tal, não sei o quê. Mas talvez ele não achasse que o Flamengo fosse fazer isso. Ô, Pascoal. Ele é experiente, ele não é bobo, né? O Abel é bom técnico. Pascoal, se o Fluminense perde o título domingo, a meu ver, não será o fim do mundo. Não, acho que não vai mudar em absolutamente nada. Não que eu não... Lógico, ser campeão, óbvio. Mas estou falando, se perder, não acho que vai acontecer absolutamente nada. Mas se o Flamengo perder o título... Aí acontece. Aí vai acontecer, não vai? Eu não sei, Benjamin. Eu acho que o Abel vai ter esse trunfo domingo. Eu acho que o Fluminense, mesmo não tendo a vantagem, entra mais sossegado. O Flamengo vai o grande trunfo do Abel. Sabe qual é o grande trunfo do Abel? Ter trazido os moleques da base pro time de cima. É o trabalho que está sendo feito. E a elaboração do trabalho, entendeu? O Flamengo não. O Flamengo já tem um time. Há quantos anos está agora sem zoeira com o Flamengo? Há quantos anos está lá o Eduardo Bandeira de Mello fazendo um trabalho? O Eduardo Bandeira de Mello tem um título na mesa dele, que é a Copa do Brasil. Tem uma Copa do Brasil. Em 2000 e... Foi 2012, não foi isso? Logo no começo, né, que ele chegou. Não, o Flamengo jogou a Libertadores com o Corinthians em 2013? Jogou 2012. Produção, nos auxilie, por gentileza. Eu não lembro de cabeça, mas enfim. Quando o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil? Eu não me lembro agora se foi. Acho que não foi 11. Eu não sei, o Bandeira de Mello tem esse título. Era o Jaime, né? Quando que era o Jaime. 2013 o Flamengo ganhou. 2013, pronto. Então já era o Eduardo Bandeira de Mello. Esse é o título que ele tem. Isso é uma conquista agora. Não ganha o regional já há 4 anos. Do Campeonato Carioca. É bastante tempo. O brasileiro não vem desde 2009. Isso, e aí agora se estabilizou, conseguiu Libertadores e tudo mais. Eu acho que o Flamengo começa a faltar taça. E sabe por quê que pode dar ingresia? Falta levantar a taça, porque ainda, a exemplo do que acontece com o Eduardo Batista, a torcida, embora no Flamengo do Rio de Janeiro seja muito diferente,
essa pegação de pé em técnico, né? Que aqui em São Paulo o pessoal realmente é muito mais chato, muito mais crica. Especialmente no Palmeiras. Mas especialmente no Palmeiras. Mas que o Zé Ricardo não é uma unanimidade, a gente Mas sabe aí que tá, o Campeonato Carioca daria pra ele a tranquilidade que ele precisa? Daria. É um título. Mas daria tranquilidade? Daria. Vai aquele negócio, não, beleza, ganhou, mas perder a semana que vem tá ferrado de novo. Vai por mim. A gente tá sempre lá no Rio de Janeiro, a gente conversa bastante com os flamenguistas e tal. E dá uma acalmada. Esse é um título que você vai ser muito bem-vindo e esperado pelo torcedor do Flamengo. Eu não penso e pela diretoria assim. também. Eu penso diferente. Eu acho que dá tranquilidade para o Flamengo. Não, a pergunta é pro Zé Ricardo. Porque o Flamengo é o seguinte, a campanha da Libertadores está encaminhada para a classificação do Flamengo. Essa é uma consolidação. Eu acho que o Zé Ricardo está apoiado nisso. O outro ponto de apoio é ganhar o Campeonato Carioca. Foi isso que eu perguntei do Corinthians e vocês não me responderam. Eu queria saber exatamente isso, essa análise que vocês fazem agora sobre o Flamengo. Eu perguntei sobre o Corinthians. Perguntou sim. E ninguém quis responder. E a gente desdenhou. Mas a expectativa do Flamengo... É injustiça isso. A expectativa do Flamengo no ano é superior à expectativa do Corinthians. Então, mas aí você faz o contraponto. O Flamengo tem investimento. A gente coloca o Flamengo e o Palmeiras como favoritos para o Brasileirão. Sim. O Corinthians não. Aí o que eu quis dizer, se o Corinthians não cai, será que já tá bom? Ou o Corinthians vai almejar mais coisa? Lógico que vai almejar. Mas onde o time pode chegar? Você tem campeonato para jogar por meio de tabela? Aí cai no negócio que o senhor Mano outro Então, dia eu quero saber de vocês. Eu coloquei na mesa. O Corinthians não pode ter nenhum campeonato para jogar em meio de tabela. Mas ninguém me respondeu. Eu queria saber. Cai no negócio que o senhor Mano outro dia falou, pô, mas o brasileiro não gosta de se denominar favorito. Você vê por quê? Os times que entram como favoritos, a pressão é outra. Gente, o Flamengo domingo tem a vantagem de 1-0. Só que o Flamengo entra pilhado, cara. O título pro Flamengo é importantíssimo. O Real entra como favorito em todo o campeonato espanhol, o Barcelona entra como favorito, o Bayern de Munique entra como favorito. O favoritismo é algo que os grandes clubes que mais investem e que mais contratam e tudo mais, eles vão conviver com isso. O Palmeiras era favorito em São Paulo, não foi. Mas precisa saber o Guardiola entra como favorito, o Manchester City não ganha, ninguém quer mandar ele embora. Aqui o cara ganha uma partida, perdeu a outra e já se questiona. Vamos ver essa matéria aqui do Fla-Flu, Flavinho? Vamos lá. Com o João Venturi, informações aí do Fla-Flu, com o João Venturi e Flávio Vinick. Vamos ver. Grande beijo, um abraço para você, a todo mundo que acompanha o Fox Sports Rádio. O Flamengo treinou na manhã desta sexta-feira aqui no CT Ninho do Urubu, penúltima atividade antes do clássico de domingo contra o Flamengo, decisão do Campeonato Carioca. E a equipe ainda está indefinida. Isso porque hoje o Rômulo fez o primeiro treino com o grupo aqui no gramado. E aí o Zé vai aguardar a atividade deste sábado para definir a escalação do Flamengo. Se vai repetir o mesmo time que venceu o Fluminense no domingo passado por 1-0, jogando com 3 volantes, ou se vai colocar uma equipe um pouco mais ofensiva. Respostas que serão sanadas só neste sábado. Logicamente que o jogo de quarta-feira demandou bastante da gente, tanto no aspecto físico, técnico, mas principalmente psicológico. Era uma vitória que a gente necessitava para continuar com chances na Libertadores. Infelizmente a vaga não veio ainda nessa rodada e agora é virar o canhão para a partida de domingo e tentar recuperar as energias, potencializar a nossa equipe para fazer uma partida num grande nível. Vale a gente lembrar que caso o Fla-Flu termine empatado, o título é do Flamengo. Caso o Fluminense vença por um gol de diferença, seja qual for o placar, a decisão vai para os pênaltis e por isso o Zé Ricardo treinou penalidades nesta manhã aqui no CT, mas a gente não pôde registrar absolutamente nada. O Flamengo se preparando também o goleiro Muralha, que não tem um retrospecto tão bom assim, defendendo pênaltis. Daqui do CT do Flamengo, Ninho do Urubu, a gente vai para o CT do Fluminense com o repórter Flávio Vinick, que tem mais informações do tricolor carioca. No Fluminense, Abel Braga fechou o treino, mas não fez mistério. O time titular será o mesmo que começou o último Fla-Flu. O Abel mantém os jogadores, mas quer uma postura diferente da apresentada no último domingo. O Fluminense precisa vencer o Flamengo por 2 gols de diferença para ficar com o título e o Abel confia nisso. Essa confiança vem porque o Fluminense ainda não ficou 2 jogos sem marcar nessa temporada e também por causa da atuação do time no segundo tempo do último Fla-Flu. Nós vamos encarar de igual para igual, porque nós sentimos o que causou não ter sido igual no jogo passado. Nós sabemos por quê.
Mas nós não fomos iguais a nós mesmos no jogo passado. Por isso eu estou esperançoso, porque nunca aconteceu 2 vezes. Flávio Vinick, do CT do Fluminense, no Rio de Janeiro, para o Fox Sports Rádio. Tá aí, Jomes, ele falou, Abel, dando sorriso, estou esperançoso. E eu acho, ele já tinha dado um pouquinho esse recado depois do jogo de domingo, que ele não gostou nada do Fluminense no primeiro tempo, elogiou o time um pouquinho no segundo e ele demonstrou algum alívio de o Flamengo não ter matado a decisão. O Flamengo podia ter matado a decisão no primeiro jogo. De novo, eu acho que o trabalho que o Abel fez essa semana, continua fazendo, talvez seja o mais importante para levar o Fluminense a uma possível reação. Não é tão fácil, eu acho que a gente estava fazendo uma continha aqui, a torcida do Flamengo deve ser muito maioria, mas o Flamengo não dá para deitar nesse 1-0 não. Antes da gente falar dos gols do Santos, seco, hein? Quem vai ser campeão carioca, Cassino? Flamengo. Mano. Flamengo. Pascoal. Fluminense. Ô, Jomes. Fluminense. Fabinho. Flamengo. Então tá aí. Vamos lá, então, vamos. Eu não posso votar, o professor não quer mais que eu vote nada.